Boa tarde, galerinha aí do primeiro ano do ensino médio, professor Milton, para mais uma videoaula aí, a nossa sexta videoaula, tá? Essa sexta videoaula corresponde, na verdade, à nossa 12ª aula, já que são 2 aulas por semana e eu publico aí uma videoaula por semana, a não ser, claro, né, nessas semanas que nós ficamos aí de recesso e a semana anterior que não teve publicação por conta aí das avaliações que vocês realizaram de matemática e português durante a semana que passou, né, do dia 12 ao dia 16. Então vamos aí para a nossa aula. Nós vamos dar sequência aí às áreas da filosofia e vamos estudar aí um pouquinho a respeito da ética, tá? Uma pequena introdução aí sobre a questão ética. Bom, essa análise que nós vamos fazer sobre a ética nesta aula que está aí no caderno do novo ensino médio, ok? Que vocês devem retirar na escola. Esse caderno aí vai ter aí a partir da página 283, ok? As aulas que nós já tivemos anteriormente e a sequência delas aí. Então nós vamos usar como referência para o estudo da ética uma relação da ética com a necessidade de nós pagarmos os tributos, os famosos impostos, tá? A importância do pagamento de impostos aí para a arrecadação do país. Aquelas pessoas que sonegam os impostos, né? E nós vimos aí muitos exemplos durante as nossas vidas de pessoas que não contribuem aí ao sonegar os impostos, e essa sonegação de impostos só atrapalha aí a distribuição de renda, atrapalha aí o atendimento das necessidades básicas da população, como saúde, educação, segurança, cultura, enfim, né? A pessoa que sonega o imposto, os impostos, ela está aí em descompromisso com a ética. O que é a ética, tá, galera? A ética é uma área da filosofia que estuda o conjunto de valores ou a moral que é colocada por nossa sociedade. A ética é a reflexão que nós fazemos em relação a esses valores. Por exemplo, se eu não pagar os impostos, se eu sonegar os impostos, eu estou contribuindo para uma arrecadação menor e, consequentemente, estou contribuindo aí para um pior atendimento, tá? Dos setores públicos aí, né, da área pública que atende aí as necessidades da população mais carente. Bom, quando a gente fala em pagar impostos, né, sempre vem a pergunta: é justo pagá-los? Por que eu tenho que pagar? Em que medida a sonegação desses impostos afeta a minha cidadania? E essas perguntas, de certa forma, eu já respondi a vocês no slide anterior. É justo pagar impostos? Sim, porque nós temos um Estado, tá, galera, que em tese ele nos oferece determinados serviços. Por exemplo, eu sou um professor, vocês têm aí mais 10 professores, e esses professores são servidores públicos. Esses professores exercem o trabalho e recebem o seu salário em virtude do quê? Da arrecadação desses impostos. Assim como o médico que no posto de saúde que você frequenta, o policial militar, o bombeiro, enfim, né? Os outros servidores aí da área pública que dependem, né, do seu salário e o recebe em virtude dos seus serviços. Então, eu devo pagar impostos para que esse dinheiro seja revertido na minha cidadania, que seja revertido aí para que eu tenha acesso a determinados bens de serviço, ok? Então, nós temos aqui a, a necessidade clara e objetiva de que nós devemos sim pagar esses impostos. É claro que, né, eles são altos, eles precisam ser revistos, mas eles são uma necessidade e um bem para que nós possamos aí, como eu disse há pouco, ter acesso a esses serviços que o Estado nos oferece. Tá? Então, aqui uma reflexão para vocês. Depois de refletirem sobre essas perguntas,
qual a sua posição sobre a seguinte informação. A isenção de impostos para algumas instituições é justa? Escreva a sua posição. Aí é uma questão muito complicada, tá, galera? Num momento como esse de crise que nós estamos vivendo, você isentar de impostos determinados setores é justo sim, porque você diminui o preço do produto, né? E as pessoas terão o acesso mais facilitado a esses produtos, ok? É claro que, né, nós devemos colocar aí essa redução de impostos ou essa isenção de impostos aí para setores importantes, como alimentação, vestuário, né, que são coisas aí importantes para as nossas vidas. Para o cara comprar um avião, para o cara comprar um carro de luxo, não deve ter isenção de imposto, né? O imposto, no meu modo de entender, deve ser posto aí para aqueles que têm mais necessidade. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Nesse momento, algo essencial precisa ser destacado. As perguntas e a leitura indicadas abaixo podem ajudar. A partir da leitura que nós vamos fazer aí a respeito da compreensão da atitude filosófica, como você pode responder essa pergunta? Como a linguagem, ou melhor, as formas de linguagem, né, a forma como nós nos comunicamos, podem contribuir para o desenvolvimento de nossa atitude filosófica. Nós vamos ver aí uma parte de um texto, tá, um fragmento de um texto do filósofo alemão Heidegger, que tem o título Que é isto, filosofia? Então, nós vamos ver aí a parte deste texto, tá? O fragmento desses textos e entender a importância aí da atitude filosófica por meio da linguagem. Lá nas nossas primeiras aulas, ok? Eu falei para vocês a respeito da atitude filosófica ou da experiência filosófica. E disse a vocês, como o texto vai dizer aqui, peço que vocês o leiam com calma, tá? Que a filosofia vai surgir a partir do que nós chamamos de espanto, ou seja, de uma admiração. Algo que, quando nós estamos caminhando pela rua, caminhando pela vida, observando o mundo, algo desperta a nossa atenção, né? Então, a filosofia vai começar a partir desse espanto, ela vai surgir para nós buscarmos a arqué, né? Que é a busca do princípio, a origem das coisas. Então, essa arqué, ou arché, como alguns chamam, né? Ela é o começo da busca filosófica, né? O espanto, a admiração, vai fazer com que nós busquemos aí entender o mundo, compreender o mundo, observar o mundo, né? Pelo espanto, pela admiração, pelo encantamento, é que nós seres humanos vamos chegar a novas respostas, né? Se nós ficarmos sempre acomodados e acostumados com as coisas que são apresentadas para nós, nós nunca vamos buscar a verdade sobre as coisas, de onde elas vieram, de onde elas vieram, de onde elas nasceram, tá? Então, o filosofar vai nascer aí a partir desse espanto, dessa admiração, deste encantamento, desse surgir, desse despertar, tá? Então, mantenham vivos, tá? Essa característica de encantamento, esse espírito de criança, né? Esse espírito de aventureiro, de buscar entender o mundo, de compreender o mundo, de querer buscar respostas, de buscar essa coisa de criança, de querer saber o porquê. Tá? Então, a filosofia é essa admiração juvenil, essa admiração infantil que vai fazer com que nós tenhamos essa coisa de encantamento e espanto com o mundo. Para finalizar aí, vamos falar sobre umas questões, tá, que estão aí no caderno do aluno de vocês. Eu prometo colocar aí o link do caderno do aluno para vocês aí na página lá do Google Sala de Aula, tá? Então vamos lá.
É uma provinha aqui, tá? Uma questão de vestibular da Universidade Estadual aqui e vai falar sobre a linguagem verbal. A linguagem verbal é um sistema de símbolos que permite aos seres humanos ultrapassarem os limites da experiência vivida e organizar essa experiência sob forma abstrata, conferindo sentido ao mundo. Assinale o que for correto, tá? Então, vocês vão aí olhar essas questões e vão ver qual delas está relacionada a essa afirmação. Então, quando nós, tá, usamos a linguagem verbal, nós tentamos explicar o mundo. Nós tentamos, por meio da linguagem, definir a experiência que nós temos no mundo. Então, nós desenvolvemos, nós seres humanos, diversas formas de linguagem. A verbal, a escrita, né? Nós temos a fala, nós temos uma série de coisas, os desenhos, as imagens, os símbolos, todos eles servem para que nós possamos aí tentar expressar a nossa forma de compreensão do mundo. Falando aqui sobre a linguagem humana, tá, e a sua importância. Foi feita aí no slide anterior uma interrogação, questionamento a vocês sobre quais dos itens aqui fazem parte aí da linguagem humana e da importância dela para a nossa comunicação, tá? Vou aqui citar as 3 que são as respostas corretas, tá? Então vamos lá. A linguagem oral é o único meio à disposição do homem para a sua comunicação e o estabelecimento das relações com os indivíduos. A formação do mundo cultural depende fundamentalmente da linguagem. Pela linguagem, o homem deixa de reagir somente ao presente imediato, podendo pensar passado e o futuro, e com isso construir o seu projeto de vida. Tá? Os nomes são símbolos ou representações dos objetos do mundo real e das entidades abstratas, como representação. Os nomes têm o poder de tornar presente para a nossa consciência o objeto que não está dado aos sentidos. Então, a linguagem, tá, galera, vai ser tudo aquilo que o homem vai expressar para se comunicar, para explicar o mundo, para definir a si mesmo, para, enfim, tá, mostrar que ele é capaz de compreender o mundo, de explicar o mundo, de descrever o mundo, de discernir sobre o mundo e mais, de escolher as coisas, tá? Por meio da linguagem, um homem explica a sua história, conta a sua história e transmite a sua história. A linguagem aí é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, para concluir aqui a aula, tá, galera? Vamos fazer uma reflexão. Você já parou para pensar que a condição de cidadania, por vezes, pode ir contra os seus desejos e ao mesmo tempo ser desejável? Essa afirmação provoca espanto? Permite o desenvolvimento de pensamentos e fortalece a atitude filosófica? São indagações que fomentam a situação-problema? Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Nesse momento, é imprescindível pensar sobre sua relação com o mundo, a sua relação com o outro, a sua responsabilidade, que deveria extrapolar certos individualismos. Sobre o que eu posso querer e o que me espanta em tudo isso. Bom, galera, nós vivemos em uma sociedade, tá? E essa sociedade, como todos vocês sabem, é composta por um conjunto de indivíduos. Numa democracia, como é o nosso caso, tá? Nem tudo é permitido. Eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. Mesmo que o meu desejo seja prazeroso, mesmo que o meu desejo seja bom para mim, eu devo entender que ele também deve ser bom para a maioria. Os utilitaristas, né, que é uma escola inglesa aí do século XVIII, quando trabalham sobre a ideia de ética, eles trabalham com a ideia de que é uma ação que beneficie o maior número de pessoas possível. Tá? O Rousseau vai falar lá no seu contrato social
que para eu agir eticamente, para eu agir livre, eu devo agir de acordo com a vontade geral. Ou seja, em determinados momentos eu devo negar os meus desejos para um bem comum, para um bem maior. Tá? Não é para o bem da maioria, é para a vontade geral, para o bem de toda a sociedade. Então, eu preciso entender e preciso compreender que minhas ações devem ser mediadas em nome do convívio social. Como já diria Aristóteles, né? Nós não nascemos para viver isolados. Nós somos seres sociais, nós somos animais políticos que nascemos para viver em comunidade. Então, a partir desse momento, eu preciso compreender que a minha ação deve sempre visar e pensar e refletir em cima do outro, em relação ao outro, para que minha ação não seja egoísta e traga prejuízos à sociedade, ok? Então, peço a vocês aí que assistam a aula, deixem comentários, tá, galera? É importante. Hoje é apenas uma videoaula, não tem atividade, já que nós fizemos 4 atividades nesse bimestre, tá? Então peço aí que entreguem as atividades até semana que vem, porque semana que vem já temos que digitar as notas, tá? Então contribuam aí e tirem as dúvidas quando for necessário.